Eu vi Uhum. uma palestra sua onde você comentou que foi utilizada inteligência artificial para poder fazer a escolha do melhor traçado de um determinado trecho dessa ferrovia. Quantos quilômetros que é mais ou menos esse trecho que vocês utilizaram a tecnologia? A ferrovia inteira, os 1.500 quilômetros. A ferrovia inteira, a ferrovia inteira. Mas, André, deixa eu só fazer aqui uma pequena introdução sobre a Uhum. ferrovia em si, antes de entrar na inteligência, na coisa específica da Aham, claro. ferrovia em si. Mas só antes, fazendo um pequeno parênteses, que eu estou aqui como o Tiago Dantas, eu não estou aqui representando, é, fazendo eco a nem a TPF e nem a nada. Na verdade, eu estou aqui debatendo com o André, pessoalmente falando. E Uhum. assim, primeiramente, eu fico feliz em falar sobre ferrovia, que é um tema no Brasil que não se fala há muito tempo. O Brasil, você sabe que no século XIX por ali, o Brasil ele estava na vanguarda de ferrovia. Ele não era um país muito diferente do exterior assim, não. Ele estava lá, na época do Império ainda, né? Só que aí foi no século passado que a gente fez a escolha por automóvel. A gente fez essa escolha. A gente duplicou por 10, 100 vezes o número de carros. Só que a gente fez isso em detrimento da ferrovia. Eu não estou dizendo que você tem uma expansão rodoviária. Aquela época foi ruim, necessariamente. Todo mundo estava fazendo isso. Quando começou a chegar carros e mais carros cada vez mais capacitados, foi um milagre. E é muito difícil ser contra isso. Assim, não, não era para ter tido aquilo. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é ter sido feito isso em detrimento da ferrovia. Não Se você precisava pega despriorizar outros não modais, né? precisava. Se você pega o trem lá de Londres, você tem uns videozinhos que mostram o histórico de crescimento dele. Você vê que é algo mais ou menos assim. Cada ano estavam fazendo alguma coisa ali. Cada ano aumentava 10 metros de túnel, estava crescendo devagarinho, devagarinho. Só que quando você coloca 2, 3 séculos, a coisa fica imensa. Aqui no Brasil teve um apagão. Um apagão. Isso foi muito ruim para o país. Mas assim, isso está subjacente a isso, a ideia de que ferrovia é uma coisa boa. Será que é mesmo? Uma das coisas que eu falo hoje é assim: qual é que é o tema hoje de debate global na área de infraestrutura? Para mim são duas siglas. Tem muitos temas, né? Mas tem duas siglas que dominam, fora a inteligência artificial, que já é uma coisa maior ainda, na minha opinião. É ISG e BIM. Eu vou pegar Isso. só o ISG. Eu vou pegar só isso aqui. Para mim, falar desse tema a sério, quando você coloca em transportes, é falar de ferrovia. Porque a conta já foi feita. Se você acredita, leve em consideração a questão da emissão de CO2, para uma mesma tonelada de carga, a ferrovia emite 4 vezes menos, materialmente falando. Então, isso não é. Eu não estou falando dos outros benefícios que se tem. Se você pegar só esse. E por que isso é importante? Porque o transporte, assim, o principal parâmetro para se medir se algo é verde ou não, na minha opinião, em transporte, é queima de combustível. Por um motivo É. simples, se debate bastante a intervenção da construção em si, sabe? Quando você vai construir, você vai suprimir um monte de coisa. Sabe o que você suprime em certo espaço ali, você consegue assim plantar de volta. Só Uhum. que a emissão por combustível é o tempo inteiro. Tem ferrovia que está operando há 100 anos. É 100 anos daquela emissão especificamente. Então, você economizar aí, você deixar mais verde, nesse caso aí, é o mais importante. Então, veja a conta, é 4 para 1. É. Então, eu acho É que isso aí muita é um coisa. fator importante. Outra coisa. Então, Fora a questão de segurança, né? Quantas cargas uhum. você tira da rodovia? Uhum. Com certeza, assim, esse é um tema, ISD. Agora tem um outro tema que eu acho que é fantástico, assim, o nosso estudo, meio que assim, um dos resultados dele é uma conta logística, e essa conta, André, por coincidência, também é 1 para 4. É assim, a gente reduziria 25, 24, 25% do custo logístico aqui, para transportar carga. Olha. Nossa, assim, esses 24% para quem está nos ouvindo, pode parecer um número pequeno, mas assim, a correlação que isso tem com um montão de coisa que a logística proporciona é indescritível. É muita coisa Uhum. mesmo. Reduzir um quarto do custo de transporte de algo, Nossa. nossa, assim, eu não conseguiria, eu não tenho nem capacidade de explicar o desdobramento disso. Então, É. isso é muita coisa. Então, vê, tem a questão de ser mais verde, tem a questão do custo logístico, mas tem outra também. Se você for comparar o número de acidentes através de alguma coisa de trem. E olhe que Curitiba, nesse aspecto, não é um modelo. É. Eu acho que não, tem algum cadastro federal que explica a quantidade de acidentes que tem por linha férrea, sobretudo na transposição de área urbanizada. Né? Curitiba é o campeão. É a Olha campeã. só. É a campeã. Só que veja.
Se você for comparar isso com um acidente rodoviário, aí não tem comparação possível, entendeu? É. Não tem comparação. Porque o trem, por sua natureza, é uma coisa expressa. Sobretudo o trem de carga, ele é uma coisa expressa. Ele não tem muita assim, intervenção ali humana no meio. Ele não tem pedestre passando e tal. Sobretudo num desenho da Ferroeste que pretende ser uma linha-tronco ferroviária de carga. Eu não estou falando de uma linha que passa no meio de cidade, etc. Até porque uma ferrovia do porto da Ferroeste, uma das premissas que se tem é que não passe por centros urbanos. Enfim, então se você for pegar tudo isso daqui e mais um montão de coisa, mostra que discutir ferrovia, eu estou falando nem você construir, mas só discutir já é um aspecto importante. Para o Sim. pessoal entender a força que é, a importância que tem, sabe? Não, muito bacana. Os benefícios são muito grandes, né? E são investimentos, como você falou, que duram muito tempo. Tem, como falei, a ferrovia aqui que desce para Paranaguá tem mais de um século e opera a plena carga, né? Só não opera com mais carga porque não cabe. É uma linha única, tem Uhum, alguns pátios ali para você ter cruzamento de composição, mas se uhum. tivesse mais capacidade, estava Com operando a mais. certeza. Ô, André, eu vou até lhe sugerir, porque não vai dar tempo nessa, tá? Mas um outro tema, para outra conversa importante, que é assim: será que investimentos, colocar capital em ferrovia, faz sentido, já que é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito cara? Porque assim, ferrovia ela tem uma característica, você não vai fazer um pedacinho pequenininho, né? De Uhum, rodovia tu ainda consegue ter exato. uma flexibilidade, segmentar em um montão de trechos, mas ferrovia já é uma coisa, você tem que unir um centro de gravidade de carga com um porto, com alguma coisa assim. Então é um investimento muito caro. Mas será que ele tem que se pagar só por sua receita? Ou será que uma PPP, alguma coisa ali de público e privado, parece uma boa ideia, não pensando só na viabilidade por si daquele projeto, mas pensando no país, numa coisa maior. Enfim, eu acho que isso é um tema interessante, porque se eu ouvi muito falar assim, poxa, uma ferrovia que ela não se paga. Digo assim, poxa, mas a conta que ela não se paga por sua receita, eu não sei se é a única pergunta. Eu acho que ela se paga com uma certa ajuda, com um certo subsídio, é uma pergunta importante também de ser feita. Tem que ver o resultado que ela dá. Enfim, mas é outro tema. Esse aqui é um tema que dá mais uma hora de conversa, sem dúvida nenhuma. É, mas é o conceito de valor, né? Geração de valor, não só daquilo que você tira de receita, né? Se a gente olhar mesmo Exatamente. rodovias, né? Quantas rodovias, trechos são feitos que não. Hoje está muito comum a questão do pedágio, mas não são todas, né? O governo vai lá e coloca dinheiro, investe naquela infraestrutura, coloca depois manutenção, etc., e não tem receita nenhuma dali, né? Uhum. Então é um. Perfeito. A sua palavra aí foi ótima. O valor, a cadeia de valor, né? Quer dizer, o valor de algo não se explica apenas no seu resultado financeiro segmentado ainda. Porque a gente está Exato. falando da receita que a ferrovia proporciona. Mas peraí, mas o valor que ela gera não é só isso, não. Tem mais um montão de coisa. É, Enfim, com certeza.